na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja esta noite para que se ponha de pé, que nós possamos dar o início deste culto, um culto de doutrina, né? Onde a gente aqui mastigando mais e mais a palavra de Deus. Iremos orar ao nosso Deus, amém? Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai amado, nos encontramos, Pai. Aqui, meu Deus, estamos unidos e reunidos, Pai amado, numa só fé, numa só virtude, num só amor, Pai. Meu Deus, viemos aqui, meu Deus, para aprender em Ti, Pai. Viemos aqui, meu Deus, para Te adorar, Te exaltar, para glorificar, meu Deus, o Teu santo nome, Jesus. Santo de Israel, não leve em conta, Pai amado, nossas falhas, nossos erros, as nossas transgressões, aquilo, meu Deus, que fizemos, que pensamos, que falamos, que ouvimos, Pai amado, e não foi do Teu agrado, ó Deus. Mas que o Senhor possa, Pai amado, nesta noite, Senhor, transformar a cada dia mais, meu Deus, as nossas vidas, Pai. Para que nós, meu Deus, possamos melhor te servir, Senhor. Nós possamos ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor vizinho, um melhor pai, uma melhor mãe. Senhor, meu Deus, e o melhor de tudo, ser um melhor servo, meu Deus, para adorar e exaltar o Teu santo nome, Jesus. Diante da Tua presença, Pai amado, aqui nos estamos, Pai. Senhor, meu Deus, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor se faça presente, Pai amado, neste culto. Todo este que entrou por essas portas, este que está na caminho, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, guardar e livrar de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, recebe, meu Deus, a minha pequena e humilde oração que eu te faço, e já te oro e já te agradeço. Amém. E nós vamos colocar o hino 243 da Harpa Cristã, que é um hino bem conhecido da igreja. Amém? 243 da Harpa Cristã. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, nos divina, bem por isso.
o hino de número 193, a alma abatida. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Amém. 193 da alma cristã. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando viva, fez tuas promessas que são muitas. Aquele que diz, guarda o contato. O hino 77 da harpa cristã. Que nessa noite, este culto de doutrina, você vem aprender mais de Cristo, mas vem aguardar o contato. Amém? Queres deste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar?
Eu já agradeço a minha oportunidade e já queria passar o microfone para o nosso presidente, pastor Gênesis, para ele continuar, né, esse estudo, este culto de doutrina para todos. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Amém. Você que está nos assistindo do seu lado também, bem-vindo. Pai do Senhor. Bem, irmãos, nós estamos estudando sobre o amor no seio da comunidade cristã. Está se falando muito em amor, porque o amor é que nos dá força para nós caminharmos, pagarmos o preço por amor ao Senhor e suportarmos os irmãos uns aos outros, que nós temos muitos defeitos, não é? Mas Jesus é bom, não é? Ele nos recebe assim e tem segurado nas nossas mãos e nos deu o seu Espírito, não é? Porque o crente, quando ele aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Aleluia. Não é? Porque ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Agora ele tem que buscar depois o batismo com o Espírito Santo, para poder então desfrutar dos dons que Deus quer dar aos seus filhos para fazer a sua obra. Amém, queridos? Vamos ler os textos da nossa matéria de hoje. Nós vamos começar com Romanos 12, 13. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, para não cansar muito, não é? Mas vamos lá, Romanos
12, abra sua Bíblia, Romanos 12, versos 12 e 13. Eu quero que os irmãos leiam comigo. Eu disse Romanos 12 e 13. Vamos ler juntos? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Aleluia. Aqui nós já temos o primeiro texto, né? Que já dá bastante assunto, né? Alegrai-vos na esperança. Você já viu uma pessoa desesperada? Ela não tem esperança, não é? E o que nos anima? É a esperança. Há um hino que diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Amém? Então, esperança é algo que nos sustenta, nos alegra, não é? Depois vem, sede pacientes na tribulação, porque nós gostamos muito que tudo vá bem, na hora das provas, na hora da tribulação, porque Jesus foi muito claro, não é? Quando ele diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O crente não pode achar, como alguém anda falando por aí, aceita Jesus que você não vai ter mais problema, você vai ter muito dinheiro e muitas coisas. Mas não é isso que o povo de Deus tem passado. Quem é aqueles menorzinhos, mais humildezinhos, fica dizendo: poxa, então só o A, o B e o C está abençoado, eu não estou. Mas às vezes você vai encontrar vidas humildes, mas abençoadas pelo Senhor. Aleluia. Não é? Eu já contei isso muitas vezes, vou contar mais uma vez de um colega do Rio de Janeiro, que hoje dorme no Senhor, Nilson do Amaral Panim, da Igreja Batista, não é? Ele contou que uma vez ele foi visitar uma casa de pessoas muito ricas. E quando ele chegou naquela casa, o tapete era aquele tapete persa importado. Os quadros da parede eram tudo quadro de pintores famosos. A escada que subia para o andar de cima era toda em mármore. E ele ficou olhando aquilo tudo. De repente veio um casal discutindo. Eles estavam indo lá para conciliar, para ver se eles não se separavam, porque eles estavam querendo se separar. E ele olhando eles discutindo enquanto descia a escada, ele olhou e pensou no coração dele: meu Deus, quanta pobreza no meio de tanta riqueza. Mas depois ele foi também e fez uma comparação, que ele foi visitar uma pessoa bem humilde da sua igreja, que nem parede tinha, era tábuas de caixote, de fora se via quem estava dentro. O piso não tinha tapete nem piso, era de chão grosso. Não tinha cadeira nem poltrona para sentar, era um caixote para ele sentar, pedindo desculpas, porque não tinha uma cadeira para ele sentar. E de repente a esposa disse assim: deixa eu chamar o meu esposo, meus filhos, pastor, que nós aprendemos um corinho novo, nós vamos cantar para o senhor ouvir. E ele ficou olhando, né? Obviamente que a gente está num lugar rico, olha a riqueza, está num lugar pobre, olha a pobreza, naturalmente, né? Não que a gente vai ajudar nem dar diferença. Mas de repente eles começaram a cantar um corinho, a família cantando, as lágrimas descendo neles, cantando. Eles disseram: a presença de Deus era tão forte que veio no meu coração aquela palavra: quanta pobreza no meio de tanta riqueza. Então, onde está a riqueza? Não está nos bens materiais, mas está naquela paz que você alcança do Senhor, aquela tranquilidade. As pessoas: mas você é assim, está alegre? Eu estou alegre porque eu tenho Jesus na minha vida. Que é isso que o Senhor quer dar à sua criatura: paz. A minha paz vos dou, não é? Então, ninguém vai ser medido pelo que tem, mas pelo que é, não é? O que você é? Você é um cristão, então se alegra. Você tem uma casa modesta, né?
me lembro que meu primeiro filho que nasceu, Alexandre, eu não tinha dinheiro para comprar um berço, então nós juntamos 2 cadeiras, forramos e botamos o Alexandre ali. Era o berço do Alexandre. Né? Veio numa época que as placas estavam magras, né? E aí uma irmã foi visitar e falou: nossa, olha o berço dele, é 2 cadeiras. Fez a crítica dela, né? Mas a gente não preocupou, não. O importante é que ele veio, estava com saúde, nós com saúde também, abençoados. Então é muito comum a gente criticar, né? Pô, você não tem nem um berço, não é? Em vez de criticar, faz o seguinte, né? Falou: bom, gente, vamos fazer uma vaquinha aqui para comprar um berço lá para o Alexandre, não é? Não fale nada, saia, vai e diga assim: olha, eu estou trazendo um presente aqui para você, né? Faça isso. Se achou que está faltando alguma coisa na casa de alguém, compre, leva para ela e dá de presente. Não aumente, não critique, porque aí você vai mostrar que você é um cristão de verdade. Não é? Isso seria o quê? Seria isso aqui: amor no seio da comunidade cristã. Porque o amor não é uma palavra vazia, não, tem que ser uma palavra seguida de atos. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, completa, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor tem que ser acompanhado de algum fato, de algum ato que você faz, para mostrar que você ama. Não adianta ficar falando e eu não estou vendo nada. Aquilo que Tiago disse: você mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu vou me mostrar minha fé pelas minhas obras. Então está aí, não é? Então, e na tribulação, perseverar na oração. A oração é a nossa arma mais forte, não é? Um líder falou que a igreja está desprezando a palavra e a oração. A maioria das igrejas, não é? E a oração é que move as mãos de Deus. Quando você ora, você consegue de Deus até que Ele mude o projeto dele. Mas Ele muda, não é? O que Ele disse a Ezequias? Ezequias, apronta a tua casa aí, que você vai morrer. Ezequias, o rei, né? Virou o rosto do branco, clamou, falou com Deus. O profeta ainda não tinha saído, foi dar a notícia a ele: volta lá e diga a ele que eu acrescentei 15 anos, porque ele pediu. Então a oração, ela responde, ela é respondida, e quando ela é respondida, então Deus entra e faz o milagre, não é verdade? Quando você faz uma oração assim, as pessoas falam: olha, eu vou orar, se for da vontade de Deus, meu irmão, não entra na vontade de Deus, não. Porque quando você diz assim: se for da vontade de Deus, você vai ser curado. Então você já está dizendo que se não for curado, porque não está da vontade de Deus. Não deve ser assim. Pedir oração, ora, porque a vontade de Deus é que vai ser cumprida mesmo. Ninguém vai mudar a vontade dele. Mas você pode sim mudar se o teu pedido tiver, vamos dizer assim, realidade, Deus concordar com você, muda, né? Então, quando há muita oração, há muito poder, e as pessoas têm condições de alcançar os favores do Senhor. Amém, queridos? Mas nós vamos ler também o Salmo 40. Abre aí o Salmo 40. Do verso 1 ao verso 5. Nós vamos ler. Aleluia. 41 assim, que eu leio versos e nós lemos o seguinte, depois nós lemos juntos o 5. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o
anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podem contar. E para encerrar a leitura, voltamos para Romanos 12, versículo 12, que nós já lemos, né? Então nós vamos avançar, que já fizemos a leitura deste verso. 12 e 12, né? Alegrar da esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração. Amém? Bom, qual é o alvo desta lição? Você entenderá a necessidade de viver a vida cristã dentro dos altos padrões de comportamento inspirados por Jesus. Porque o mundo não entende as coisas de Deus. Eles não valorizam as coisas de Deus, mas nós valorizamos. Não é? Pelo menos devemos valorizar. Porque as benesses, as promessas, as vitórias, elas são condicionais à obediência. Tem crente que ele faz a sua própria igreja, a sua própria doutrina, não interessa a tua doutrina, não interessa em congregar, gosta de festa. Festa é com ele mesmo, não é? Mas que gosta de festa, mas que não perca, não é? Os cultos da sua igreja, que é muito importante estar reunido, sobretudo no culto de oração e no culto de doutrina e da pregação da palavra também. Amém, queridos? Então vamos lá. Nós, os cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos. Sociais e éticos. Quer dizer isso, que nós temos deveres com a sociedade. Nós não podemos ignorar a sociedade a que pertencemos. Então, temos que ter essa visão como cristão, né? Deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetros para nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. Olha só, fazemos parte da sociedade e devemos exercer influência sobre ela. Como é que nós vamos exercer influência? Nem sempre você vai poder doutrinar uma pessoa e ensinar a pessoa, mas você pode viver a palavra. Como é que você influencia? Como é que está lá no capítulo 5:16 de Mateus? Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não adianta você sair por aí dizendo eu sou crente, porque eu sou crente, com a Bíblia debaixo do braço, e a tua vida não está de acordo com o que a Bíblia manda ser. Aí é o nosso dever social que nós temos, mostrar para esse mundo que a vossa luz, vocês estão como luzeiros neste mundo, deve brilhar a nossa luz. E como é que a nossa luz brilha? Vocês já viram como é que a lua brilha? A lua brilha, ela dá luz, dá, né? Uma noite de lua cheia ilumina os caminhos para a gente andar, né? Mas ela não tem luz própria. A luz dela vem do sol. O sol reflete sobre a lua e a lua transmite a luz para nós. Assim é a vida do crente. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo. E a luz de Cristo, quando a Bíblia fala em luz, ela refere-se a conhecimento. Você conhece a palavra, vive e ensina, como está lá em Mateus 4:17. O povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e o Senhor começou a pregar: arrependei-vos, porque chegaram o reino dos céus. Então, que luz brilhou ali? Conhecimento. Eles não conheciam, passaram a conhecer, mas nós conhecemos. Daí a necessidade de termos uma vida que possa dar uma visão norte para o mundo que está sem direção, que jaz no maligno, e tudo que nós vemos é que desagrada ao Senhor. Então, como fazer para que possamos influenciar essa sociedade, tendo uma vida diferente? Fulano, nós vamos fazer um motim aqui, o crente não pode entrar. Quando esses avanços aí que estavam avançando para tomar terra, como é que dá o nome?
Ninguém lembra? Ocupação. Como? Ocupação. Movimento sem terra. Movimento sem terra, tem o nome aí, os sem terra, né? Que avançavam, não é? Tomavam os lugares, as fazendas, entravam, tomavam os apartamentos. De vez em quando tem invasão de apartamento aí. Um crente pode invadir um apartamento? Um crente pode fazer parte desse grupo aí? Se ele estiver, vamos dizer, envolvido junto com alguma coisa que ele acha que ele tem direito, mas ele tem que se esquivar. Porque senão o testemunho vai ficar muito feio. Não é isso? A igreja de Roma, destinatária do texto sagrado que estamos estudando, vivia num clima hostil ao Evangelho. Porque Roma, aquele país, né, aquela nação, que foi uma das nações mais poderosas do mundo, eles conseguiram, não é? Se vocês quiserem ver Roma, vejam lá em Daniel, aquela parte de ferro, né? As pernas, os pés de ferro, lá, ali estava falando sobre o poder de Roma, que estaria assim, subjugando o mundo à força, fez isso mesmo, não é? Mas acontece que ali mesmo, naquela época, que o reino de Deus foi estabelecido. Agora eu pergunto, onde é que está aquele poderio de Roma? Onde é que está o poderio daquelas nações que dominavam o mundo? A Grécia, Roma. Onde é que estão? Mas e o Evangelho? É aquela pedra sem mão que bateu naquela estátua e ele via ela desmoronava todinha. E aquele reino que se levantava não passará outro, porque é o reino do Senhor. Não é isso? Então você vê, Roma era assim. E era hostil ao Evangelho. Hostil ao Evangelho. Eles deveriam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente, brilhando no meio das trevas. Vamos ver quem lê para nós aí. Romanos 13, 11 a 14. Primeiro que achar vai ler para nós. Romanos 13, do 11 ao 14. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que antes aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem bebederia, nem desonestidade, nem dissoluções, nem contendas e invejas. Aí, como andar? Como será que nós vamos comportar neste mundo? Né? O que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, mas os critérios claros descritos na palavra de Deus, como está em Romanos 12, 12. Não vos conformeis. O que quer dizer a palavra conformar? Aceitar. Tem sentido, mas ela tem um sentido mais forte, é dar forma. Conformar. Você já viu quando você quer fazer um bolo no feitio de um coração? Ali vai informar e desinformar o bolo. É assim que os homens que fazem doce falam. Então, dá forma. Então nós não podemos dar forma. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. O que está acontecendo aí? E o pior é que ele fica cutucando a igreja, né? E muitos crentes copiando as coisas lá de fora, né? Aí a igreja começa a ser um conjunto social, deve ser um povo que vai para libertar, para fazer a obra de Deus, que é pregar o Evangelho, libertar e fazer a obra do Pai. Então está aqui. Não, nos pontos que se seguem, Paulo mostra mais 5 diretrizes que o nosso comportamento seja como verdadeiro fruto de nossa fé. Agora, o nosso escritor vai analisar ponto por ponto.
alegrai-vos na esperança. Aí, né? Então, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em 1 Pedro 3,15. Paulo fala constantemente aos romanos sobre o tema da esperança. Sobre o tema da esperança. Não é? Porque se nós lermos Romanos 4,18, vamos ler o 18, pelo menos. Romanos 4,18. Leia aí. Romanos 4, 18. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não é? Está se referindo a quem aí? Quem é que criou contra a esperança? Abraão. Abraão, quando o Isaac nasceu, ele estava com 100 anos. E Sara com 90. Não é? E segundo o comentário bíblico dele, já tinha cessado muito do que as mulheres férteis, bom, ela era estéril, ela não seria fértil, porque ela era estéril. Mas Deus, para Deus, não tem nada a ver. Faz estéril da filhos, fez com Ana, fez com Sara, como fez com Rebeca também, e a Rebeca também é mulher. Pensando que a mulher de Abraão era estéril, a mulher de Isaac era estéril, e a mulher de Jacó também não tinha filhos, né? Aqui ele escolheu, a outra não tinha muitos filhos. Raquel, que era a paixão dele, né? Também não tinha filhos, mas Deus abençoou, não é? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Talvez já os estivesse preparando para um futuro difícil. A alegria da esperança dos crentes ajuda-os a suportarem as cargas das reivindicações que se seguem: sofrimento, paciência, hospitalidade, perseguição, choro. Só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos citados. Não é isso? Você tem esperança? Então, essa esperança é que vai fazer você suportar tudo e alegre. Como é que pode suportar com alegria? A luta está aí, a prova está aí, você está alegre cantando. Por isso que o crente não deve chegar aqui como quem supor limão de cara toda amarrada, porque a coisa não deu certo, alguma coisa saiu, não é? O marido ficou desempregado, a conta do banco não tem dinheiro, tem que pagar o aluguel, tem que comprar o gás. O que ele deve fazer? Como é que ele vai conseguir passar por isso tudo e ainda alegre cantar o hino? Não é fácil, né? Eu posso falar, mas será que se eu tivesse essa situação, como é que eu estaria? Eu já passei apelos, mas não deixei que eles me pedissem de vir aqui dar glória, não. Aqui nessa igreja mesmo. Teve um dia que me convidaram para pregar aqui. Na hora que eu entrei no carro para vir por aqui, o ladrão veio, carregou o carro, carregou tudo que eu tinha. E eu falei assim: Satanás está pensando que vai tirar a minha alegria de pregar? O pastor Lino veio uma carona aí para me pregar no meu carro, ele me trouxe. E eu vim aqui pregar. E isso eu não comentei, só disse. Quando eu estava aqui pregando, a irmã Ângela chegou, pastor, botou um bilhetinho na minha mão: seu carro foi encontrado, não levaram nada, glória a Jesus. Aí era hora de dizer: pastor Luiz, não vou não arrumar meu carro. Depois você fica impactado de perder um bem, parece que perdeu, mas só se Deus permitir. Ele está no controle de todas as coisas. Mas é a esperança. Se você tem esperança, o que você faz? Não, eu sei o Deus que eu sirvo, não é? Aconteceu um incidente comigo, eu perdi R$1.000, assim, de repente. E aí eu tinha recebido um presente
de R$1.200, tenho esquecido de pagar o dízimo, porque eu também dou dízimo dos meus presentes. Aí quando eu olhei, eu falei, meu pai, eu não paguei, não é? Ainda R$1.000 foi embora. Aí o que acontece? Eu lembrei, paguei o dízimo. Quando eu paguei o dízimo, no dia seguinte, olha, seu R$1.000 vai ser colocado na sua casa. Então, irmãos, as coisas de Deus são assim. Quando você tem esperança, e eu tinha assim, logo agora que eu estou tão apertado, imagine, casar nessa época é só misericórdia, né? Misericórdia. Ainda mais com a moça que nunca tinha saído de casa, que era uma festa, assim. Então vocês vejam como é, mas se você tem esperança, sabe qual era a esperança? Né? Falei, não, eu vou pagar meu dízimo. Perdi 1.000, mas vou pagar meu dízimo. Porque eu sei que Deus vai dar, olha só, paguei o meu dízimo, era R$120, e entrou R$1.000 na minha conta. Deus não fica devendo nada para ele. Você tem esperança? Alguém diz assim, a esperança é a última que morre. Bom, se a nossa morreu e ressuscitou e está vivo. Para nos ouvir, tem nos ouvido. Daí a necessidade de nós não deixarmos, não é, de fazer com que essa esperança aumente cada dia. E como é que a gente aumenta a nossa esperança? É a nossa fé, a nossa crença no Deus que nós servimos. É um Deus real. Não é um Deus que você precisa estar oferecendo a Ele ou carregando Ele em posição, não. É um Deus que Ele te carrega. Está lá no Isaías 46. Desde o ventre eu carrego, e até as cães e o salvarei. Ele é quem nos carrega, nós não temos que carregá-lo, não. Para nós é uma alegria tê-lo em nós, para nos dar condições de caminhar e fazer a obra dele. Amém, querido? Então, está aí, nós estamos meditando aqui sobre a esperança, né? Então, dá para suportar tudo isso. Martim Fesma nos ensina que a esperança é um subproduto do amor. Paulo une os dois. Está lá em 1 Coríntios 13:7. Lê para mim aí, por favor. 1 Coríntios 13:7 e Colossenses 1:4-5. Eu disse 1 Coríntios 13:7, quem vai ler? O outro lê, Colossenses 1:4-5. 1 Coríntios 13:7. Isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem é que tem todas essas capacidades? Quem é que tem essa capacidade? É o amor. Colossenses 1:4-5. Achou mesmo. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha aí a esperança. Se você tem esperança, o que acontece? A esperança alegra o teu coração. Na tribulação, na prova, senão, mas eu tenho Deus. Ele mandou a prova, porque o que está escrito lá em 1 Coríntios 10:13? Leia aí, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então o Senhor jamais vai botar uma carga que você não aguenta. Enquanto a prova estiver em você, você diz assim, glória a Deus. Ele vai me ajudar, ele vai descer. E quando você tem essa convicção de Deus, essa esperança nele, você vive em paz. Não vive perturbado, não vive preocupado. Lutas você vai ter, porque não tem como viver neste mundo sem luta. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo. Frasma, que é o mesmo Martim, a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades dos seus irmãos da fé. Você vê? Está vendo a esperança que ele faz? Você está na prova e você ama e ajuda pessoas. Não é fácil não, mas acontece. A esperança cria a capacidade de amar e bendizer os próprios perseguidores. Está lá em Romanos 12, 14, Mateus 5, 44. Não é preciso ler, não é? Porque a gente já sabe que orai pelos que vos caluniam, vos perseguem, não é? Fazer bem os que vos fazem mal. Embora haja um sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com esperança, e a finalidade da esperança é a redenção da nossa alma. Veja bem, nós não esperamos do Senhor só aqui neste mundo. Paulo disse: se eu esperasse no Senhor só neste mundo, seria o mais miserável dos homens. Não é? Nossa esperança está na eternidade. Aqui nós estamos passando aquele período, não é? Que não tem como a gente pedir: Senhor, me arrebata agora, Senhor, me leva agora que eu não estou aguentando a luta. Não, a luta tem um propósito também na vida da gente. Às vezes você está sendo provado, está sendo lapidado, não é? Eu vou me lembrar sempre daquele texto de Malaquias 3:3, não é? Ele se assentará como um purificador da prata, purificará os filhos de Israel, não é? Purificará como purificador da prata. Aí você já conhece a história, né? A prata, para ser purificada, ela é levada a uma temperatura de 999 graus Celsius, porque ela é um metal que, quando a gente pega, ele solta, ele tem muita impureza. Se você pegar a prata e conhecer, você libera. Pensa que é ferro, não vai pegar. Mas quem conhece, pega, bota no fogo, não é? E é como aquela mulher que queria ver como é que era a tela purificada e perguntou ao Orives: eles podem vir. Ela foi assistir e o Orives botou a prata para purificar e ficava assim de olho na prata, não é? Ficava de olho na prata. E ela olhou e falou: mas o senhor está olhando aí, nem pisca. Por que o senhor não pode tirar o olho da prata? Ele disse assim: se eu tirar o olho, ela se perde. Se ela passar do ponto, ela se perde. E aí ela perguntou: como é que o senhor sabe que ela está no ponto? Quando eu vejo ali a imagem dela. Aí ela entendeu. Por que provas vêm na vida do crente? Deus está fazendo aquela purificação da gente. Eclesiastes 7:29, Salomão diz: eu achei aqui uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, ele tem que ir lá no Romanos 8:28, que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Que chamou, também justificou. Que justificou, também vai falando lá, o texto é tão lindo que eu vou ler. Romanos 8:28 e 29. Romanos 8:28 e 29. Que chamou, também justificou. 8, eu disse 28 e 29. Olha só. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como é que você vai, vamos dizer assim, recuperar a imagem de Deus? Porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Mas você acha que o mundo está a imagem e semelhança de Deus? Até crentes, muitos não estão, porque imagem e semelhança de Deus é sobretudo o caráter. Há uma coisa que a gente luta com muita gente para trabalhar o caráter, fica dissimulado. Prefere parecer crente do que ser crente. Porque o crente é aquele que é, porque nasceu de novo.
né? É uma nova criatura, né? Vai desapegar, né? Como Paulo fala sobre o velho homem e o novo homem, né? Se já ressuscitaste com Cristo, larga as coisas do velho homem. Se alguém está em Cristo, pronto. Nós temos que entender isso. Senão a gente vem para a igreja, continua na igreja, ouve a palavra, aí depois diz que não acredita, isso aí não é para mim. Então agora você observa, eu leio a Bíblia, isso é para mim, isso não é. Deus conhece, Deus sabe a minha fraqueza, Ele sabe que eu estou pecando porque eu preciso pecar, e Ele vai me perdoar porque Ele é amor. Leia a Bíblia. O salário do pecado É a morte. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Então está aí, né? Então a largueza e tudo mais. Então os sofrimentos vêm, mas a expectativa do cumprimento da nossa fé enche-nos o coração de júbilo, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que vez por outra aflige a vida de todos nós. Champagne é dono dessa frase. A alegria e ânimo nos são proporcionados quando contemplamos pela fé a concretização de nossa esperança espiritual em Cristo. Porque nós já começamos a ver a nossa esperança realizada aqui. Não é qualquer coisa que você já recebeu do Senhor, que você esperava, e Deus, né? Olha o presente de Deus para você, toma a chave. Lembra que eu estava aqui assistindo uma vigília, muitos anos isso, muitos anos. E era uma vigília de um grupo que não era a nossa igreja, né? Nós sempre fomos lá assistir uma vigília lá. Aí nós fomos lá assistir a vigília, de repente, a irmã chamou os pastores. Eu olhei assim e falei, não vou subir, deixa quietinho. Às vezes a gente age assim, eu agi assim, não vou. Aí depois chegou um moço, bem assim, esquisitão, subiu o pastor. Eu olhei para ele e disse assim, pastor. Depois esse moço começou a contar a história dele. Como é que ele servia a Deus. Eu confesso a vocês que eu estudei vários anos porque não dava para entrar. E que vida que o homem tinha. E para completar, ele virou para mim e disse assim, olha moço, você vai receber uma Kombi zero para dirigir. Né? Há uma Kombi vindo para você. Eu olhei e falei, oh, glória. Não demorou muito, nós compramos uma Kombi depois. E eu estava dirigindo aquela Kombi zero. Fui para Bahia, para Piauí, para Pernambuco, dirigindo aquela Kombi, uma viagem aí de 6.000 quilômetros que eu fiz. A irmã Lúcio, saudoso irmão Chatinho. Então, não podemos julgar pela aparência. Não devemos julgar, não julgamos. Não adianta. O mais que a gente fala, esse defeito está enraizado em nós. Mas Jesus é bom, né? A gente mude isso aí, não é? A nossa esperança espiritual está em Cristo. Se é nele, é dele que vem o nosso socorro. 2. Sede paciente nas tribulações. Sede paciente na tribulação. Porque os olhos que choram e sofrem serão para sempre diferentes de todos os outros olhos. Quem é dono dessa frase é Rubens Alves. A esperança cristã nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas que exigem paciência. Às vezes a gente tem que ter paciência, né? Quem é o homem que teve mais paciência na Bíblia? Foi? Pois é, vocês dizem Jó, e ele é de fato conhecido como o homem de paciência. Mas eu, quando vejo a paciência de Abraão, ele não possuiu na terra que ele recebeu a promessa espaço de um pé. A Bíblia diz que ele não possui espaço de um pé. Isso aí para tomar posse da terra prometida, não é? E ali andou peregrino. E a Bíblia diz: pela esperança Abraão alcançou a promessa, mas ele mesmo não usufruiu dela, foram os seus descendentes.
Mas não deixa de ser que Jó também tem misericórdia, né? Enfrentar aquela luta, perde a família, perde os bens, não é? Alguém disse que ele perdeu a mulher não perdeu não. Ela foi imprudente com aquele conselho que ela deu precipitado, não é? Mas ele segurou, ele não fez igual a Abraão não. Abraão, a coisa estava apertada, pega a RH, faz parte da cultura, né? O crente não pode andar na cultura do mundo, ele entrou na cultura do mundo ali. Deus não aprovou. Tanto não aprovou que até hoje a nação de Israel sofre a pressão dos primos, é tudo parente. Olha lá, não é? E a nossa Sara é que não vigiou. Mas tá bom, vamos em frente. As perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para os crentes. Quer ver? Vamos ler lá Atos 14, 22. Atos 14, 22. Quem achou ler? Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tribulação nunca pode, vamos dizer assim, enfraquecer o crente, é para fortalecer. Porque nas grandes provas é que você vai ver Deus, o Criador do céu e da terra, desce para te ajudar. Amém. Eu já tive um momento que eu botei a mão na cabeça e disse: agora já tu vai descer, eu não aguento mais. E eu vi esse providenciar. E é isso, não é? Como o texto que lembra, ele não manda nada que não possamos suportar. Bem como para o Evangelho. É no sofrimento que entendemos quanto somos dependentes da graça de Deus. Nas tribulações crescem as pessoas, as famílias, a igreja e a nação. Quando foi que a igreja primitiva cresceu? Quando a perseguição chegou. A perseguição chegou, os crentes estavam tudo acomodados em Jerusalém. E o crente muito tudo parado dentro da igreja, começa a ver defeito do outro, um criar problema com o outro. Então uma desses crentes para trabalhar, não é? Vamos lá, irmão, vamos fazer culto na casa do A, do B, do C, vai lá. Vamos fazer visita, né? Então nós temos que estar ativos, porque se a gente ficar encolhido, né? Inativos, como é que pode um corpo inativo ter saúde? Não é? Então o crente tem que estar assim. Então cresce também assim. Na tribulação cresce as pessoas, a família, a igreja e a nação. Esses grupos tomam um propósito de unidade em meio ao sofrimento. Você já viu que a coisa está muito apertada? Nós nos unimos. Nos unimos mais na aflição do que na alegria. Porque na aflição unimos de verdade. É um precisando do outro, o outro precisando do um, e lá vamos nós. A tribulação nos torna conselheiros sábios e experimentados. A tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições. Lá em 2 Coríntios 7,10. Quem lê para nós? Só para ficar gravado. 2 Coríntios 7,10. Segundo aos Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aí, Jesus nos deixou exemplo em todas as formas de tribulação. Entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência e que a paciência forma o bom caráter, e este, por sua vez, gera esperança, e na esperança não somos confundidos. Vamos ler só Tiago 1, 2 a 4. Só esse texto. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídos em várias
aflições, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aí, agora é difícil, essa palavra de grande alegria comentar. Quem é que pode ter alegria? Mas é aquilo, a esperança é que vai mudar o teu comportamento. Você tem esperança? Se eu permitir uma prova, agora eu vou vendo mais de perto. Amém? Então está aí. O terceiro tópico é perseverar na oração. A nossa arma mais poderosa é a oração. Lá em Romanos 12, que vai falar sobre isso, né? Não importa quão grande seja a pressão, o que importa na verdade é onde está a pressão. A pressão separa você de Deus ou empurra para mais perto de Deus. Você está com pressão, como é que você faz? Quando a coisa está apertada, onde é que você busca socorro? Joelho, é isso aí. Você está sentindo uma forte pressão hoje? Quem é que está sentindo uma forte pressão hoje? Graças a Deus não tem, né? Está começando a ficar definido? Quando você estiver orando hoje, tire o fardo das suas costas e coloque-o nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você. Porque é quando você vai ao Senhor e leva a sua prova, leva a sua luta, você passa para Ele. Ele toma conta. E Ele é perito em resolver problemas de qualquer forma, de qualquer grandeza. Mas você tem que fazer isso por fé, né? Confiando. As aflições normalmente levam o crente a orar mais. Isso aqui é uma verdade, né? Tem crente que não é muito de culto de oração, de repente está lá. Vai ter oração hoje, é o primeiro que chega. Não são todos, né? Mas alguns são assim. Ele não tem tempo, ele chega devagar, mas na hora do apelo, ele corre. Então você vai ver que às vezes Deus permite a prova que está com saudade de você chegar mais perto dele. Certo? No entanto, quando não desenvolvemos a paciência na oração, dificilmente perseveramos na sua prática. A combinação sofrimento, paciência e oração já foi citado antes por Paulo, né? E aparece sempre no contexto de esperança cristã. Os crentes devem ser perseverantes na oração, pois é em oração que eles encontram consolo para as suas tribulações. A oração. Você está passando aperto, prova, está difícil, é um filho, é um familiar, enfim, qual é a sua luta, qual é a sua prova? Você já parou para orar, para entregar nas mãos do Senhor e deixar Deus entrar com providência? Porque não esqueça que é preciso de orar com fé. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Certo? Paulo vinha exaltando as graças cristãs e todas elas estão arraigadas à oração e nela se desenvolvem. As qualidades em que o apóstolo confiava, que distinguiam os cristãos, só podem ser sustentadas por meio de uma dependência constante e consciente de Deus. A parte da oração de desconheceremos, a parte da oração, a parte que dizer separada da oração, desconheceremos o sentido da alegria e não compreenderemos a paciência. Uma vida transformada tem a oração como um instrumento crucial para o seu comportamento cristão. Quando surgem as aflições, geralmente oramos, mas muitas vezes não perseveramos nesse intento. Oramos, melhorou, parou de orar, não é? Aí eu estava pedindo uma cura, indo na igreja, estava sendo presente, aí curou, voltou às práticas antigas. Não deve ser assim. A continuação da oração é uma necessidade. Devemos orar sem cessar. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar.
Amém? Eu vou orar aqui para quem tem. Esse exercício continua na oração, tá? Continua contínuo da oração, é coerente com a vida cristã disciplinada e exaltada pelo apóstolo Paulo. Também o escritor aos Hebreus, naturalmente, pensa sobre o corredor que os estádios e esforça-se por alcançar o prêmio do corredor, né? Bom, irmãos, vamos avançar mais um pouco, depois eu vou dar o parar e vou tirar um tempo, né? Então vamos lá, vamos aqui avançar só mais esse ponto. Compartilhar as necessidades dos santos. Essa é uma forma de uma igreja crescer e ser abençoada, não é? Compartilhar a necessidade. Se o irmão vai bem, todos vão bem. Se o irmão vai mal, é preciso que todos compartilhem com ele da dor, da aflição, não é isso? Está aqui, né? A esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas também dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades dos irmãos. Segundo Paulo, os crentes têm uma responsabilidade social com os demais irmãos na fé, especialmente em tempos de tribulação. O apóstolo proclamou aos Gálatas a fazer o bem, especialmente os da família da fé, Gálatas 6:10. O próprio Paulo estava muito ativo em levantar uma oferta para os santos povos de Jerusalém. João, semelhantemente, ressaltou a providência para as necessidades dos irmãos, lá em 1 João 3,17. Tiago confirma esse princípio, Tiago 2,15-16. A marca mais alta do amor cristão é o amor aos irmãos. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tivermos amor uns pelos outros. Não é? Como é que a igreja primitiva cresceu? Quando nós lemos ali no livro de Atos, capítulo 4, 32 em diante, nós mostramos que era uma alma da multidão dos que criam. E todos não havia necessidade de eles. E as pessoas de fora ficavam olhando, olha como é que esse povo é, olha o amor cristão. Aquilo atraía as pessoas também. E aí eles vinham, aceitavam a Jesus, porque viam o amor de Deus e guardavam da igreja dos irmãos. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente tem seleção, somos seletivos. Não é? Aquela irmã, aquele irmão, porque é bonzinho, eu gosto dele, não. Nós, primeiro, que nós não podemos ter desavença com irmão nenhum. Todos nós temos que ser tratados iguais sempre. Olhar o irmão, aquele que for mais fraco, aquele que precisa mais da sua ajuda. Amém? Isso não significa que os cristãos devem se preocupar socialmente apenas com os cristãos. A Bíblia está repleta de evidências de que os crentes devem fazer o bem a todos os homens. Primeiro, os domésticos da fé. Mas não quer dizer que você vai ver o teu vizinho, não é cristão, numa necessidade, pois é, né? Mas na igreja a gente não tem esse problema, né? Então, você precisa saber que quando Jesus respondeu naquela parábola do bom samaritano, que o homem queria saber quem é o meu próximo. Ele contou a história, não é? Do bom samaritano, que ele desceu do cavalo ou do camelo, não sei, da montaria dele, tratou, porque os religiosos passaram de longe, mas ele parou, atendeu, socorreu. E ele disse assim: quem era o próximo dele? Aquele que lhe socorreu, aquele que o socorreu. Então Jesus vai e faz da mesma maneira. Sempre tiver um necessitado, que olha bem, se tratava de um samaritano e um judeu, e o samaritano não se comunicava. Os judeus não socorreram o judeu, o samaritano veio e socorreu. A gente estava dando assim uma boa chamada, puxão de orelha deles, não é? A Bíblia está repleta de evidências que os crentes devem fazer o bem a todos os homens, não é? A solicitude social dos cristãos deve começar com a sua própria família.
Aí em 1 Timóteo 5, se você não cuida dos teus, dos que estão na tua casa, você é pior do que o incrédulo que negou a fé. Não é isso? E com os outros crentes, mas não deve terminar aí. 1 Timóteo 6,18, Mateus, todos esses textos vão mostrar que nós temos que estender para o necessitado. Se o necessitado te pediu socorro, e você pode ajudar, se você não ajudar, você pega. Muitas igrejas, para dar seguimento à sua orientação bíblica, têm criado ministérios que organizam e incentivam a assistência aos santos. Então está aí, irmãos. Que horas tem aí? A gente faz logo, mas vai dar para terminar. A prática da hospitalidade, esse é outro ponto. Esse é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Não é? Porque quando essa missão foi dada sobre a hospitalidade, os crentes estavam perdendo suas casas, então eles vinham precisando mesmo de alguém que nos acolhesse em suas casas, nos ajudasse. Mas vamos lá, a hospitalidade é uma forma especial de prestar assistência aos santos, especialmente a cristãos exilados, que é isso que eu estou falando, perseguidos ou desabrigados. Vem uma temporal, o irmão perde a casa e perde tudo. O que a igreja deve fazer? Socorrer primeiro os da fé, mas não esquecermos de nós também, não é? Desde o princípio do cristianismo, essa qualidade vem sendo considerada como um dos deveres importantes para a igreja. E se você olhar Jesus foi encontrado entre os publicanos e pecadores. E aqueles que eram da elite, reclamavam. Teu mestre come com publicano e pecador, porque eles eram reservados, se misturavam. E Jesus se misturou. E nós devemos nos misturar também. Não é? Então, muitos dos crentes viviam como estrangeiros no mundo, distantes do seu país nativo, algumas vezes enfrentando circunstâncias hostis. A hospitalidade nessas condições tornava-se uma importantíssima manifestação do amor cristão. Chame-se, o que Paulo está dizendo é que hospitalidade não deve apenas ser fornecida, mas perseguida, quer dizer, perseguir para fazer, para dar hospitalidade. É perseguir a hospitalidade, não. É perseguir para dar hospitalidade. O que Paulo está dizendo é que a hospitalidade não deve apenas ser fornecida, mas perseguida. A melhor tradução seria perseguir a hospitalidade. É bom lembrar que Paulo disse a Timóteo que os líderes têm uma obrigação maior de praticar a hospitalidade, não é? Os líderes, os pastores, não é? Eles devem ter, ainda que seja um mandamento para todos os crentes. Cabe uma palavra aqui, o escritor dá uma palavra para o cuidado que nós precisamos ter, porque às vezes tem pessoas que abusam, Aí eu vou para a casa do crente que quer ficar na sua casa comendo, bebendo, dormindo, dando trabalho. Não é assim, Temos que ver o necessitado ajudar, tomar cuidado também, Então eu escolhi aqui só olhar. Muitos crentes e igrejas, no propósito genuíno de cumprir esse mandamento, têm sido vítimas de falsos cristãos, que eles causam grandes prejuízos. Falsos cristãos. Teve uma vez que um cidadão chegou numa igreja, não vou dizer nossa, uma igreja, e começou, os crentes dando todo apoio a ele, de repente falou, hoje eu não vou no culto com vocês não, porque eu vou tomar ceia na casa da irmã fulano de tal. Vou tomar ceia na casa da irmã? Como é que é isso? Não, aí descobri que ele não era crente, eu nem sabia o que era ceia. Estava ali abusando da hospitalidade. A gente tem que tomar cuidado. É necessário muito cuidado. Sejamos simples como as pombas, mas que mais? Prudente como as serpentes, Para cumprir esse mandamento sem colocar em risco os familiares e demais pessoas, na dúvida, a liderança da igreja deve ser consultada. Não é? Eu vou hospedar aí um irmão que chegou. Eu podia tirar uma fotografia. Eu estava lá no Rio. E aí vão me perguntar, pastor, o senhor conhece o fulano de tal? E ele disse que é dentro da sua igreja. Não, irmão. De nome. Ela não tinha nome. Ela não perguntou o nome.
Eu não tinha uma foto dele, mas ele deu uma foto dele. Aí um dia a foto chega bem parecido com o irmão. Eu pedi, pastor, esse irmão é fulano? Disse, não é não, pastor. Não é não. Não conheço, não sei quem é ele. E ele estava lá usando o nome do pastor Gênesis da igreja de São Miguel. Então nós temos que tomar muito cuidado. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Eu vou concluir. Estamos diante de mandamentos que enfatizam o comportamento ético cristão. Mandamentos que só podem ser obedecidos se nossa vida estiver entregue incondicionalmente no altar do Senhor. Fazendo assim, demonstraremos uma natureza transformada e autenticidade na comunhão com Deus. Muitas pessoas conhecerão melhor o Senhor observando nosso comportamento verdadeiro em Cristo, como está lá em Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Eu terminei. A próxima vez que eu voltar, não sei quando vai ser agora, né? Vai ser amor para com todos. Vou guardar isso lá em casa para a família. Amém? Amém. Salve da igreja, capaz do Senhor Jesus, amém? Os anúncios da semana são que de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, tem oração aqui na nossa igreja. Quinta-feira tem um culto aqui na nossa igreja às 19h30. Sábado já é um culto de agradecimento na casa do Dona Mastor. Isso não me recordo. Esses cultos novos já é esse sábado. Dia 23, então, não lembrando disso. Sábado que tem um culto de agradecimento na casa do irmão Adamastor. Cuidado para, assim como eu, não confundir com o dia 14 de outubro, que tem uma outra comemoração também lá, que o Adamastor tinha mandado, é seu aniversário. Então, os irmãos, lembrem-se disso, domingo às 17h30 temos escola bíblica dominical, às 19 horas tem culto, e na outra semana, no dia 30, temos 2 congressos, sendo o congresso da União Feminina da Igreja 7 e o congresso da Mocidade em Guaianazes. Por falar em mocidade, se os irmãos estiverem aptos após o culto, a gente pode decidir algum hino também para nos prepararmos para o dia 30. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Diácono Moisés está orando, nós vamos dar a bênção apostólica. Senhor, aqui é o Pai tem falado, esses coisas reunidas na tua presença. Pai, tinha falado a gente pedir nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa nos levar em paz, guardar, pela tua poderosa, nos livrando de todos. Nos livra, ó Deus. Agora vai pouco, Pai querido, falar da vez que não for estar aqui. Meu Deus, misericórdia. Jogando por terra todo o impedimento, Em nome de não comprometindo tudo aquilo que não é do seu agrado. Pai querido, Pai amado, nos despede nós em paz. No nome do teu filho amado Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Assim, pastor. E agora, querida igreja, o grande amor de Deus, Eu recebo, a graça de Jesus, o teu filho amado, eu recebo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, eu recebo. seja com todos nós, com todo o teu povo na face da terra. Todos dizem amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh.
mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também eu sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, oh! E todas as coisas cooperam. Havia um consenso e concordância, me ajuda aqui o meu presidente Paulo Roberto. Chegamos ali a um consenso e consenso, do meu ponto de vista, de que a nossa sucursal, por igreja e congregação, quem quiser e puder auxiliar essa parte, pudesse estar cooperando mensalmente com um valor mínimo de R$150, né? R$150. Hoje nós temos na sucursal, são 27 igrejas. Na sucursal do Pai da Memória, são 27 igrejas. Essa conta aqui, né? Acredito que é isso mesmo. Se 27 igrejas cooperassem, 20 igrejas, né, com R$150, nós teríamos R$3.000 da sucursal para esse fim, para esse propósito. Sendo que não pesaria, não pesa para ninguém R$150. Pode ser até uma oferta pessoal, não uma oferta da igreja em si, mas R$150, né, por igreja e congregações. Se assim fosse, contando igrejas e congregações, nós chegamos aí próximo dos 60, né? Se fosse as 60 portas abertas, né, aproximadamente, quanto nós teríamos? Aqueles que te amam, levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti